Olá, seja bem-vindo ao Boletim do Paddock, o seu canal de automobilismo e outras nerdices. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o fim da homenagem para o Ayrton Senna no carro da Williams. Mas antes de contar o que aconteceu e dar a minha opinião, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like neste vídeo. Você vai auxiliar bastante o crescimento e o desenvolvimento do Boletim do Paddock. Já tem cerca de 2 anos que várias mudanças começaram a acontecer na Williams. Várias mudanças internas, contratações de outros membros e tudo isso aconteceu pelo fato da Williams ter sido comprada pela Dorrington Capital. Além disso, tem o fato de que a família Williams se desligou da equipe. Tivemos a chegada de Jost Capito, ex-McLaren, para poder fazer a parte de reestruturação do time. A sua função é tentar trazer a Williams para uma posição mais confortável no grid. Tem cerca de 1 ano que Capito assumiu a função e também se tornou chefe de equipe depois da saída de Simon Roberts. E nota-se um esforço muito grande para poder fazer a Williams crescer nesse grid e ter uma posição melhor no campeonato. Retomar aquele histórico de equipe vencedora que o time já teve um dia. Afinal, acho que ninguém que está assistindo aí esse vídeo gosta de ver um time andando lá no final do grid. Ainda mais quando ele tem um histórico de campeão. E para saber um pouco mais sobre a história da Williams e também sobre Frank Williams, o seu fundador, não se esqueça de conferir o nosso podcast sobre ele. Você pode encontrar ele aqui nos cards que eu não... Mas agora vamos ao assunto de hoje, porque eu precisava fazer uma contextualização com vocês sobre o assunto. Pois bem, ocorreu o lançamento do FW44 e aquela homenagem que a gente tinha para o Ayrton Senna foi removida. O Capito obviamente foi perguntado sobre essa questão e acabou informando que a Williams está encarando essa nova oportunidade que a Fórmula 1 está dando com um novo regulamento, com a introdução de um novo carro para poder seguir em frente. E para eles não cabe mais carregar essa homenagem no carro, porque o Capito disse que era muito ruim para os pilotos ficar entrando no carro e vendo aquela homenagem, mas também se lembrando de um acidente fatal que acabou acontecendo. Essa homenagem por meio do S do Senna, ou até mesmo pelo rosto do Ayrton Senna e outras frases que já foram colocadas no carro, começou a acontecer a partir de 1995, depois do acidente do Ayrton Senna em 1994 no GP de San Marino. Se você já viu algum documentário da Williams e também já olhou algumas notícias da época, pode notar que o Frank Williams foi extremamente massacrado depois que o Ayrton Senna morreu. Afinal, era a perda de um piloto tricampeão mundial. E naquela época, e depois nos anos que a gente teve, eu acho que era a única forma que a Williams tinha de lembrar da memória do Ayrton Senna. E também era o máximo que eles podiam fazer pelos fãs do piloto que tinham perdido uma pessoa tão querida. Mas na minha visão, essa homenagem também era um fardo que o Frank Williams estava carregando. Bom, e o que eu acho de toda essa situação? Primeiro, depois que a Williams foi comprada, eu até achei bem interessante o fato deles não terem descaracterizado a equipe. Ela não ter perdido o seu nome, não ter perdido vários detalhes que pra gente que acompanha a Fórmula 1 há mais tempo, vê isso como uma parte fundamental do time e que eles acabaram conservando essa imagem bem importante da equipe. Outra coisa, aquele FW que a gente vê que nomeia os carros da Williams e é carregado no chassi do carro, também é uma homenagem que ainda é prestada para o Frank Williams. Como ele é o fundador do time, ainda as iniciais do carro carregam o nome dele. Então a gente vê que em nenhum momento tentaram realmente apagar a história da equipe. E depois que Capito fez o anúncio sobre a retirada da homenagem, eu vi bastante gente massacrando ele, quase como se ele fosse o responsável pelo acidente do Ayrton Senna. Mas, gente, calma, não é bem assim, sabe? Remover a homenagem do Ayrton Senna do carro não significa que ninguém na Williams se importa com o piloto ou até mesmo vai apagar a história do tricampeão mundial. E antes mesmo desse ano começar, antes da gente ter o lançamento dos carros, eu acreditava que o carro da Williams esse ano nem ia carregar o FW. Eu acreditava que isso era uma coisa também que ia ficar em um outro momento da Williams e agora ia ser uma nova era
com um novo recomeço para eles. Acho que o fato também do Frank Williams ter falecido em novembro de 2021, que é uma coisa muito recente, também fez o time dar continuidade a essa homenagem para o fundador. Fora que também, se a gente for parar para poder pensar, é super compreensível eles manterem o FW no carro, né? Provavelmente isso até valorize o time no caso de uma venda futura, pois ainda pode ser um interesse de manter esse histórico, né, e essa história da Williams na Fórmula 1. Além disso, na história do automobilismo, se a gente for olhar para Ferrari, Mercedes, McLaren, vamos se dar conta que vários pilotos também faleceram em seus carros. E nem por isso os times acabam fazendo homenagens durante todo o campeonato ou carregam isso por vários e vários anos. Na verdade, o que esses times fazem são homenagens pontuais, lembrando coisas que aconteceram no seu passado. E no fim das contas, eu acho que a remoção da homenagem do carro nem foi algo tão grave, sabe? O time não tá tentando apagar a história do Ayrton Senna. Fora que o museu deles tem uma parte toda dedicada ao piloto brasileiro. Outra coisa, se depender dos brasileiros, o Ayrton Senna nunca será esquecido. Sempre lembram dele em manobras que ele fez na pista, comparam ele com pilotos da atualidade, também sempre se questionam quem será o novo Senna. Então, obviamente, a memória do piloto nunca vai ser apagada. Quem acompanha a Fórmula 1 há mais tempo sabe que o acidente do Ayrton Senna acabou trazendo mudanças significativas com relação à segurança dos carros de Fórmula 1 que a gente tem hoje. Quando ele era vivo, ele promoveu várias mudanças nos carros e de segurança no automobilismo. Bom, pessoal, é isso aí o meu vídeo de hoje. Espero que vocês não fiquem bravos comigo, com a minha opinião sobre a remoção dessa homenagem. E para poder provar que vocês não estão bravos, deixem aí o like de vocês e também um comentário. Até uma próxima!